Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A gente às vezes toma isso tudo que Jesus fez com uma coisa genérica, universal. Sim, a salvação de Jesus foi universal, mas ela foi universal porque atingiu cada um de nós. Foi por ti, porque te amo. É uma coisa pessoal. Foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. E eu quero repetir, não é uma coisa romântica, não é apenas uma coisa poética, não, é uma realidade. Ninguém te ama como eu. É o que a palavra está dizendo. E agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, aquele que te modelou, Ele nos fez com as próprias mãos. A palavra modelar é aquilo que é usado para o oleiro que pega o barro e do barro faz uma coisa preciosa. Propositadamente foi escolhida esta palavra. É a mesma palavra que está lá no Gênesis, quando diz que Deus pegou a argila, pegou o barro e fez o primeiro homem, Adão. É a mesma palavra. Então, aquele que te criou, aquele que te modelou. E o que é que o Senhor diz? Não tenhas medo, pois eu te resgato. Eu te resgato. Eu sei, muitas vezes nós temos medo do nosso pecado e das consequências do nosso pecado. E aliás, precisamos realmente ter medo do nosso pecado, mas não ficar com medo de Deus por causa do nosso pecado. Dele nós não precisamos ter medo. Temos que ficar com medo do demônio, aquele que quer trazer o pecado para arruinar-nos, para levar-nos à morte. Como diz a palavra de Deus, ele é o ladrão, e o ladrão só vem para roubar, matar e levar à perdição. Roubar-nos de Deus, matar-nos primeiro espiritualmente, para depois começar a matar psicologicamente, matando as nossas emoções, os nossos sentimentos. E quanta gente acabadinha, quanta gente morrendo psicologicamente, morrendo no seu interior, morrendo nos seus sentimentos, entrando em depressão e mil outros problemas. É isso que o inimigo quer e tem feito, para levar, além de levar uma morte espiritual, além de uma morte psicológica, também uma morte física. Ele quer a nossa morte. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ele, o ladrão, só vem para roubar, matar e levar à perdição. Dele sim nós temos que ter medo. Mas mesmo quando estamos no pecado, mesmo quando a tentação nos ronda e nós sentimos a nossa fraqueza, não é para ter medo de Deus, é bem ao contrário. É a Ele que nós precisamos recorrer, é Ele quem nos resgata. E aí está o importante: nós devemos ser como aquelas pessoas que gritam por socorro. Imagine se você está debaixo de escombros, uma chuva, a terra veio, toda aquela região veio abaixo, a casa foi abaixo, e você ficou debaixo dos escombros. É claro que nessa hora, se você tem vida ainda, e graças a Deus tem, lá debaixo dos escombros, você grita por socorro. Há uma equipe de resgate, mas para saberem que você está vivo, que você precisa de socorro e que você está ali naquela posição, você grita por socorro. É assim que você precisa fazer com Deus. E para que você tenha a verdadeira independência, porque veja, a coisa que mais o inimigo quer fazer é roubar a nossa independência, e ele é tão sujo, tão covarde, que ele faz isso dando a nós a impressão de liberdade, dando a impressão de independência, dando as coisas que a gente gosta, dando trela, soltando as nossas rédeas. Ele acaba nos fazendo escravo dele. Além de fazer-nos escravo de vício, de álcool, de droga, de cigarro, de sexo, de sentimentos, de afetos, ele acaba nos fazendo dependentes de pecado. E aí a nossa situação psicológica se complica, a confusão dentro de nós, a atormentação na nossa cabeça, aquela agitação dentro de nós.
É uma verdadeira escravidão. Uma verdadeira escravidão. Acabamos nos tornando escravos sem percebermos. E ele faz isso mesmo. Ele é sujo, ele é mentiroso, dando a impressão de nos estar dando toda a liberdade de fazermos o que bem entendemos. Ele nos torna escravos, entendeu? Nos torna escravos. E para eu e você termos a verdadeira independência, para eu e você termos a verdadeira liberdade, o Senhor vem dizer: sou eu que te resgato, sou eu teu Senhor, sim, aquele que te criou, aquele que te modelou. Não tenhas medo, pois fui eu quem te resgatou, sou eu quem te resgato já agora. Chamei-te pelo teu próprio nome, sim, eu te chamo pelo teu próprio nome. És meu. E aí está o mais importante: és meu, és minha. Veja, pertencer a Deus não é escravidão. Pertencer a Deus é a verdadeira liberdade. E hoje o Senhor está fazendo esta obra, essa oração da manhã todinha que nós tivemos, foi fazendo isso, tirando as amarras que estavam nos nossos pulsos, nos nossos pés. Deixa eu contar uma historinha que é real, que é verdadeira. Dom Bosco tinha muitos sonhos, os sonhos dele eram sonhos, visões. Deus mesmo lhe dava esses sonhos para poder conduzir Dom Bosco no seu trabalho maravilhoso de resgatar os jovens do seu tempo, que estavam se perdendo naquela cidade de Turim, onde explodiu a industrialização no século passado. Os jovens estavam se perdendo porque vieram para as fábricas para trabalhar. Mesmo os que trabalhavam tinham vindo todos do campo e chegaram numa situação totalmente nova, estavam se perdendo ali. Mas aqueles que chegavam e não conseguiam emprego, e aqueles que eram mandados embora do emprego, ficavam ali ao léu da sorte. E Deus justamente providenciou Dom Bosco para salvar aqueles jovens, e para fazer a sua missão, que foi dificílima. Deus o conduzia com muitos sonhos. Uma noite Dom Bosco sonhou que ele estava confessando no confessionário, e havia a fila dos rapazes para vir se confessar. E ele percebeu que parecia que havia alguma coisa atrás de cada um daqueles jovens. Dom Bosco ficava olhando, atendendo a confissão, mas olhando, e na hora que ele olhava, parece que aquela coisa se escondia mais atrás do jovem. Até que numa hora ele levantou-se e viu que realmente atrás de cada jovem havia um capetão, parecia um gorila, e que ele tinha cordinhas nas mãos, prendendo a boca, prendendo a garganta, prendendo o coração daqueles jovens. Ele quis saber o que eles estavam fazendo ali e por que daquelas cordinhas. E claro que eles não quiseram se entregar. Foi toda uma luta. Dom Bosco foi obrigando a eles, mandou buscar água benta e já começou a querer a jogar água benta. Diante de tudo aquilo, eles resolveram se entregar e foram contando com custo que eram aquelas cordinhas, para que os jovens não confessassem os próprios pecados, então, justamente na boca, para que os jovens não tivessem o verdadeiro arrependimento. E foram entregando, depois, por fim, Dom Bosco expulsou a todos eles. Sabe, gente, é isso realmente que o demônio faz. Ele amarra a gente com cordas invisíveis a nós, na nossa mente, para dominar a nossa mente. E muitas vezes nós, ingênuos, achamos que temos toda a liberdade, até nessa busca de liberdade, de fazermos o que nós bem entendemos, em vez de olharmos para Deus, em vez de olharmos para os mandamentos. Até Ele põe no nosso ouvido, não é que esse negócio de seguir os mandamentos, e
Não, hoje cada um tem que ser independente, tem que ter justamente a sua opção, fazer a sua escolha. É você quem decide. Esse negócio de mandamentos, esse peso nas costas, a gente não pode. Ele convence, infelizmente, a gente de que a coisa é assim. Então ele nos dá trela para a nossa verdadeira liberdade. Só que ele mesmo, o inimigo, faz o contrário. Daí ele prende a nossa mente. E quanta coisa prendendo a nossa mente. Porque na verdade, o pecado prende. Tudo aquilo que foi entrando pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, aquilo que foi entrando pelas coisas que nós lemos, pela coisa que nós vimos, pelos filmes, pelos vídeos, pelos programas, pelas cenas que nós presenciamos, foi penetrando em nós e foi amarrando, prendendo com cordas muito firmes, e o inimigo foi retendo a nossa mente, cativa. Assim como a gente pega a rédea e segura o cavalo, assim como a gente põe a coleira no cachorro e segura o cachorro e retém o cachorro, é assim que ele faz conosco. É o caso de gritar, mas nós não somos cachorro não, e nenhum de nós é cachorro não, de jeito nenhum. E o inimigo não pode nos pôr em coleira, ele não pode continuar colocando a nossa mente amarrada, presa, escravizada a ele. Foi o que o Senhor foi fazendo, graças a Deus, durante a oração da manhã, libertando a nossa mente. O inimigo acaba prendendo o nosso coração, prendendo os nossos sentimentos, prendendo os nossos afetos. Sim, primeiro ele solta a rédea, e nesse soltar a rédea, ele nos convence que nós podemos ter todo tipo de afeto, todo tipo de amor, abrir-nos justamente, sem preconceitos, diz ele, porque você foi feito para amar, e é preciso gostar das pessoas e tal, e ter todos os tipos de experiências amorosas. Ele solta realmente até experiências opostas, experiência de afeto, mulher com mulher, homem com homem, e claro, no meio dos afetos acaba rolando sexo também. Se não acontece o sexo, mas chega lá pertinho, com muitos toques físicos e aproximações. É impressão apenas de liberdade, apenas a impressão de liberdade. Mas esses mesmos afetos, esses mesmos amores acabam quebrando a gente, machucando a gente, ferindo a gente. E quanta gente afetivamente machucada nos seus sentimentos. E a partir daí, das nossas machucaduras, da tal liberdade que o inimigo nos deu, a sua liberdade de amar, só que não era amor, era paixão, era muito de sexualidade, era muito de sensualidade. Ele nos prende e nos segura. Quanta gente amarrada afetivamente, quanta gente amarrada sentimentalmente, emotivamente. Ele segura nas mãos dele e controla a gente. Além disso, quantos outros sentimentos ruins, de decepções que nós tivemos, daí de mágoa, de ressentimento, e a gente até mesmo cultivou aquela autopiedade por aquilo que aconteceu, aquela tal pessoa, meu pai, minha mãe, meu irmão e tal, meu namorado, minha mulher ou o meu marido. Então aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela decepção, e nós acabamos ficando presos nas cordinhas dele. E o pior é que é para escravizar, e somos escravos dos nossos próprios sentimentos, mas somente que não somos escravos apenas dos nossos sentimentos. O próprio inimigo está segurando pelas suas cordinhas os nossos sentimentos, nos escravizando. Quantos de nós, com os nossos maus sentimentos, de raiva, de rancor, sentimentos de vingança, de desforra contra os outros que fizeram isso, aquilo para mim, daí chega mesmo ao ódio, e parece que você é livre, né?
Você é independente, você inclusive pode ficar bravo, você pode realmente ter rancor, você pode pagar com a mesma moeda, porque você tem direito, dá uma impressão de liberdade, de independência, que você manda em tudo. Só que você foi ficando escravo dos seus sentimentos, desse seu ressentimento, dessa sua mágoa, desse seu rancor, dessa sua raiva. Você tornou-se escravo da sua própria raiva, você tornou-se escravo da sua própria vingança. Aquele sentimento de vingança pegou de tal maneira você, que você tornou-se escravo do seu sentimento de vingança. Isso atormenta você de dia e de noite. E nós não entendemos que isso é dependência, que isso é escravidão. Achamos inclusive que isso é a liberdade. Sabe, o inimigo troca tudo. Ele revolve tudo. Ele faz tudo ao contrário. E a gente é tão tolo que acaba caindo na dele. É por isso que o Senhor está dizendo e repetindo para nós: és meu. Eu te chamo pelo teu próprio nome, não tenhas medo, sou eu quem te resgato, aquele que te criou, aquele que te modelou, não tenhas medo, sou eu quem te resgato, eu te chamo pelo teu próprio nome, és meu. E Ele não nos escraviza, pelo contrário, Ele nos dá a verdadeira liberdade. Render-se a Deus, entregar-se a Deus, seguir os caminhos de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, nos dá a verdadeira liberdade, inclusive a sensação boa de liberdade, e daí de paz, de alegria, de tranquilidade, de harmonia interior e de harmonia com os outros. Porque veja, quando nós estamos tomados desses sentimentos de raiva, de rancor, de ressentimento, de mágoa, de briga, de vingança, nós não temos paz. Nós não temos paz, nós não temos alegria. Nós buscamos bom humor e damos gargalhadas, damos risadas, temos que inventar as piores piadas e as coisas mais chocantes para rir, bebemos, nos drogamos muitas vezes para rir, para se divertir, vamos aos piores espetáculos para poder se divertir, mas veja, acumulando lixo dentro de nós. Não é aquela alegria espontânea, aquela alegria simples, que eu diria alegria por nada. Não tem nenhuma piada, não tem nenhum espetáculo cômico, não tem, ninguém está fazendo cócegas na gente, não tomou nenhuma bebida, não tomou nenhum tóxico, mas tem alegria, aquela alegria do simples, do pobre, uma alegria que nasce natural, que não é resultado nem de espetáculo, nem de piada, nem de álcool, nem de tóxico, não, é alegria, simplesmente alegria, é paz, é simplesmente paz. E é isso que Deus nos dá. Nós temos que nos desvencilhar, e graças a Deus, a oração da manhã foi cortando todos esses laços, essas rédeas que prendiam os nossos sentimentos, as nossas emoções, prendiam o nosso coração. Graças a Deus, e o Senhor agora está confirmando com a sua palavra, Ele está cortando com a sua espada de ouro, que é a palavra de Deus, todos esses outros laços. Eu tenho a certeza, enquanto eu estou falando, o Senhor está agindo, e você está sentindo no seu coração a libertação que Ele está fazendo em você. Principalmente o Senhor está fazendo com que você deixe de ser tão tolo como nós éramos. Eu digo nós éramos, eu me incluo também, indo na história do inimigo, sendo levados por ele, levados como cordeirinhos, como ovelhinhas no bolo, boiada levada para o matadouro. O Senhor está nos dando a verdadeira liberdade. O inimigo muitas vezes amarra, prende a nossa vontade, e aí que está, dando-nos aquele sentimento de liberdade, ele acaba sendo o Senhor da nossa vontade. Desculpe, daí nós fazemos as coisas do jeito que o diabo gosta. Achamos que estamos sendo livres, mas estamos fazendo tudo do jeito que ele gosta, fazendo as coisas que ele sugere. Até nós pensamos que somos nós que bolamos aquilo, nós que
elaboramos aquele programão, né? Para um final de semana, para o feriadão, que foi a gente que imaginou aquele programa, mas na verdade foi tudo sugestão do inimigo, sugestão suja, covarde, até aqueles tais esquemas de corrupção, aquela mentirada que foi se tornando a nossa vida. Nós achávamos que nós é que estávamos sendo livres e fazendo aquilo que queríamos, na nossa independência, mas na verdade estávamos seguindo todas as sugestões dele, porque a tentação é assim, gente, ela é tão insinuosa, que ela dá a impressão que são pensamentos nossos, que são ideias nossas, que somos nós, é a nossa cuca, a nossa cabeça que está bolando aquelas coisas. Nós até nos sentimos muito autossuficientes, né? Porque estamos bolando altos esquemas, altos projetos, para nossa satisfação, para ter dinheiro, para ter retornos e tal, verdadeiros esquemas de corrupção, esquemas de mentira. Mas na verdade estamos sendo verdadeiros escravos. Está na hora da nossa libertação, está na hora da sua libertação. És meu, diz o Senhor, és minha, diz o Senhor, sou eu quem te resgato, eu te chamo pelo teu próprio nome, és meu. E aí está a tua liberdade, não naquilo que você pensava ser a sua liberdade. Você acabou ficando escravo naquelas cordinhas do inimigo, igualzinho o sonho de Dom Bosco. Rompe com tudo isso. Independência, corta com tudo isso. Você pertence ao Senhor, você foi criado por Ele e para Ele, você foi criado para a vida eterna, você não foi criado apenas para uns prazeres aqui, que na verdade são enganosos, Eu conheci um senhor numa cidade bem próxima aqui, que tinha uma raiva dos cachorros, né? Porque primeiro os cachorros andavam por ali, depois as madames saíam toda manhã com os cachorros nas coleiras, né? Andando pela calçada da cidade. E os cachorros, aliás, as madames já saíam com os cachorros para isso, para não fazer em casa, ia fazer na rua, né? E o cachorro ia fazendo ali na própria calçada as necessidades dele. E esse senhor que estava aposentado tinha uma raiva daquilo, porque a calçada toda suja e tal. Ele bolou um negócio. Ele já andava assim, com uns pedaços de carne e tal, mas claro, com veneno. Na hora que ele passava por um desses cachorros, especialmente cachorro de madame, já soltava um pedacinho de carne, aí o cachorro já... Ele já ia embora disfarçado. Não passava muito, o tal cachorro da madame ia embora. Ele estava fazendo uma verdadeira limpeza nos cachorros da cidade. Eu contei isso para dizer para você, é desse jeitinho que o inimigo faz com a gente. Ele dá as coisas que a gente gosta. Claro, o cachorro gosta de carne. Só que o inimigo põe o veneno. E a gente tão tolo, tem a impressão de que eu estou sendo totalmente livre. Estou tendo as coisas que eu gosto, somente que com o veneno. Hoje o Senhor está lhe dizendo: meu filho, minha filha, eu estou para lhe dar, eu existo para lhe dar a verdadeira liberdade. Não é essa liberdade que o inimigo, obrigado porque você entendeu, não é a liberdade que o inimigo está te insuflando, que na verdade não é liberdade, não é independência, que é uma verdadeira escravidão. Sou eu quem te amo, sou eu que posso te dizer: ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, não, não. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti
porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Acompanha comigo de novo Isaías 43, agora o versículo 4. Pois és muito precioso para mim, és muito preciosa para mim. Não apenas és precioso, és muito precioso para mim. E mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. E realmente o nosso preço foi alto. O Senhor comprou o nosso resgate com a sua própria morte, foi vida por vida. Gente, nós não podemos ser inconsiderados. Foi vida por vida, para que nós tivéssemos a verdadeira vida, a verdadeira liberdade, a verdadeira independência, para que nós tivéssemos vida aqui, vida em abundância, vida com qualidade e depois vida eterna. Jesus, o Filho de Deus, deu a vida dele pela minha vida, pela sua vida, foi vida por vida. Nós não podemos ser inconsiderados. Foi um alto preço, como diz São Pedro, não foi pelos preços altos desse mundo, o ouro, a prata que Ele nos comprou, não, mas nós somos comprados pelo sangue precioso do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus não teve dúvida nenhuma de ir até a cruz, de dar todo o seu sangue, de morrer naquela morte terrível na cruz, para me resgatar, para te resgatar. Realmente o nosso preço é alto, o nosso preço é alto. Nós somos dele porque somos dele, porque nós não fizemos nada para existir. Nós somos dele porque foi ele quem nos colocou nessa vida. Nós somos dele porque ele nos amou e nos criou para si. Nós não fomos criados para outra coisa, não, fomos criados para Deus, fomos criados para a eternidade, porque, acompanhe esse raciocínio, Deus, que é a família, Pai, Filho e Espírito Santo, já eram suficientes em si, não precisavam de mais ninguém. Veja bem, havia tanta harmonia, tanto amor, tanta perfeição entre eles, que eles não precisavam de mais ninguém. Deixa eu dizer, estavam bem, muito bem, sem nenhuma confusão, sem nenhuma atrapalhação, estava ótimo tudo para eles. Eles podiam viver toda a eternidade assim. Mas como Deus é amor, quem ama não quer viver sozinho. Quem ama não quer ter a felicidade só para si. Quem ama quer multiplicar esse amor. Quem ama quer dar esse amor. E quem ama quer dar a felicidade que tem, a paz que tem, a alegria que tem. Por isso Deus concebeu um plano maravilhoso. Vamos criar. E quando Deus concebeu esse plano, vamos criar, as três pessoas entraram juntas nessa ideia maravilhosa, vamos criar. Mas criar para quê? Criar para termos mais pessoas conosco, para que muitos outros venham viver a nossa vida. Veja o porquê da criação. A criação foi por causa disso, nós fomos criados. E o Pai logo exultou com aquela alegria de ter filhos, além de ter o seu Filho Jesus Cristo, ter filhos. E Jesus se alegrou com a ideia de ter irmãos e ver muito mais filhos do seu Pai, e dar alegria para o coração do seu Pai. E também o Pai alegre, porque o seu filho não ficaria sozinho, o seu filho teria muitos outros irmãos. Claro, não era do padrão dele, o seu filho, mas seriam irmãos. E o Espírito Santo também exultou com isso, porque o Espírito Santo é o amor. Então o amor ia ser multiplicado infinitamente, o amor ia ser espalhado, e Ele faria a ligação entre todos, entre o Pai, o Filho, entre todos nós, e nós com Deus, e nós entre nós. Veja, nós fomos criados para isso. Deus chegou a esse plano maravilhoso da criação para isso, e por causa de nós, Deus criou esse mundo. Não é que nós somos consequências desse mundo material, não, que para encher esse mundo Deus botou gente, não, ao contrário.
Para nós sermos, para nós vivermos, Deus criou um mundo inteiro. E veja, não foi apenas a terra, o mundo. Deus é grande nas coisas que Ele fez. Esse universo que está por aí, e cada vez mais os homens vão descortinando. Deus criou por nossa causa, como um jardim agora de passagem. Como quando você vai a um palácio, você entra no portão, você tem um jardim enorme, um jardim bonito, um jardim variegado, que dá até vontade de parar no jardim, mas não, você vai entrar, é no palácio, é para lá que você vai encontrar-se com alguém naquele palácio, somente que para receber você, e você chegar, porque você tem um caminho a fazer até chegar ao palácio, até encontrar a pessoa. Essa pessoa fez todo um jardim maravilhoso para receber você, aquela avenida que leva você, como se fosse um tapete, até o palácio, é por sua causa. Gente, toda a beleza da natureza que está aí, é para isso, a beleza desse mundo é para isso. Deus colocou num jardim, mas veja, um jardim de passagem, nós estamos indo na direção de, e o nosso palácio, a nossa mansão que nos espera é o céu, é lá onde está Deus, e nós vamos nos encontrar é com Ele. Padre, Fale. e o senhor vai lembrar comigo, eu lembro, eu sou na sala de palestra, em Areias, em Queluz, vendo o Paulinho Figueiredo falar sobre esse plano da criação, sobre o enxoval, o senhor lembra disso? O enxoval que Deus preparou para nós. Quando a mãe espera a criança, ela prepara o quê? Sapatinho, meia, gorro, fraldas, e o enxoval nosso foi esse universo, o cosmos, e essa preparação, e essa maravilha de enxoval que Deus nos deu, que é a natureza, em vista disso, tudo como um sinal do grande amor e da grande unidade que Ele quer ter conosco. Porque o enxovalzinho da criança é amor, a mãe vai cultivando amor, preparando o enxovalzinho, até a mãe faz muitas vezes questão de ela fazer, então se ela vai comprar, mas ela vai escolher, ela também se alegra quando ganha, porque vê que há pessoas participando, mas a mãe faz questão. E quantas vezes a mãe fica arrumando, rearrumando ali na gaveta, e quando chega na hora de preparar a mala para ir para o hospital, para a maternidade, né? Como a mãe vai arrumando, é amor naquilo tudo. Deus fez tudo isso com amor, mas tudo isso é para você chegar lá. O seu encontro é com Deus. A criança vem para viver agora com os seus pais. O enxovalzinho é o complemento, mas ela vem para viver com seus pais. Nós estamos indo na direção de Deus, esse Deus que criou-nos e criou tudo para que nós entrássemos nessa família e participássemos. A razão de você existir é esta. Você não existe para outra coisa, não. Não, você diz assim, não, eu tenho o direito de ser feliz, eu escolho o meu caminho, né? Eu vou fazer aquilo que eu bem entendo, mas está tudo errado. Está tudo errado. Até nessa frase, você está sendo enganado, você está seguindo a sugestão daquele que não te criou, daquele que não tem felicidade para você, pelo contrário, quer que você vá para o lugar dele, o lugar de sofrimento, o lugar de perdição. Ele quer que você vá para lá. Ele também quis ser livre e independer-se de Deus, e fazer o que ele bem entendia, e não seguir as ordens de Deus, e ele justamente insufla no nosso coração isso, para nós também nos desgarrarmos, nos desviarmos, e irmos cair no lugar onde ele está. Veja só que sujeira, que covardia, e a gente então aceita essas sugestões. Não, você não foi feito para o inferno de jeito nenhum, você foi feito para o céu, você foi feito para Deus, você foi feito para viver com Deus, porque Deus criou a cada um de nós pessoalmente. Deus não criou enxurrada não, ainda ontem na missa, já era o início do acampamento, graças a Deus. Eu estava dizendo que já no momento da concepção há um ato criador, não apenas as duas células do pai e da mãe se encontram, mas naquela hora em que o óvulo é fecundado, Deus cria uma alma, Deus cria um ato criador. A igreja sempre ensinou e continua nos tempos de hoje.
Dentro da modernidade e da pós-modernidade, a igreja continua firme, porque a realidade ela não pode voltar atrás. Ela não pode ir apenas nas ideias modernistas, não, ela tem que, se a verdade é verdade, é verdade, é verdade. Se o ouro é ouro, ninguém pode dizer que o ouro é latão, porque o ouro é ouro, e se o ouro tem aquelas propriedades, ele tem, e o ouro vai ser sempre ouro. Valorizado ou não valorizado, o ouro vai ser sempre ouro. Da mesma forma, a igreja não tem como voltar atrás, a verdade é a verdade. E ela continua afirmando que naquele momento, Deus cria uma alma, e é você, e mais ninguém. Pode ver que ninguém tem o seu jeito, ninguém. Só você é assim, só você é você. Até o irmão gêmeo não é a mesma coisa. Pode ser que até o físico seja parecidíssimo, pode ser igual, mas você vai ver, um é um, outro é outro. Pode se vestir igualzinho, mas é outra personalidade. Deus criou você para Ele, e naquele momento da sua concepção, Ele disse: és meu, és minha, o meu filho que eu sempre quis, que eu sempre amei, que eu sempre esperei, agora aconteceu, chegou a hora dele existir. Você foi criado para Deus. Nem eu nem você pode se perder por essas estradas da vida, não podemos nos perder. É por isso que o Senhor insiste, e nós estamos aí no versículo 4 do capítulo 43 de Isaías: pois és muito precioso para mim, e mesmo que seja alto o teu preço, e já mostramos, é altíssimo o nosso preço, é a ti que eu quero, foi a ti que eu escolhi, não foi a outro, foi a ti que eu escolhi. E continua: para te comprar, eu dou seja o que for, entrego nações para te conquistar, não tenhas medo, estou contigo. Do Oriente vou buscar tua semente, vou buscar teus filhos, e do Oriente vou reunir a tua gente. Direi ao Norte: devolve, devolve porque é meu. E ao Sul eu direi: não segures, não retenhas, porque é meu. Traze de longe os meus filhos, traze minhas filhas dos confins do mundo, todos os que são conhecidos pelo meu nome, aqueles que para minha glória eu criei. Eis aí a declaração de Deus: para minha glória. Não é que Deus vai ficar aumentado por isso, não, Ele quer que nós participemos da glória dEle. Ele teria a mesma glória por toda a eternidade, a mesma felicidade, o mesmo bem, a mesma paz, a mesma alegria, teria, mas Ele criou para sermos participantes da sua glória, da sua felicidade, da sua paz, da sua alegria. Veja, o Senhor declarando: aqueles que para a minha glória, para a minha felicidade. Não é para ser feliz às nossas custas, não. Nós não aumentamos em nada a felicidade de Deus, pelo contrário, nós entramos na felicidade de Deus, mas justamente porque Deus é amor, então Ele se alegra com isso. E deixa eu dizer, Ele se torna mais feliz, mas não que nós aumentemos a felicidade dEle, não, é que Ele está amando mais, e pode dividir conosco a sua felicidade. Ele que está declarando. Então Ele diz: traze de longe os meus filhos, que eu criei para a minha glória, para a minha felicidade, é direito dEle. Você precisa ser independente para Deus, você não pode mais ser escravo de nada e de ninguém, principalmente você não pode ser escravo do seu sexo, das suas drogas, da sua bebida, do seu cigarro, do seu dinheiro. Não, você precisa ser livre, completamente livre, independente para Deus. Traze de longe os meus filhos, traze minhas filhas dos confins da terra, aquelas que eu criei para a minha glória, para a minha felicidade, aquelas que eu criei para viver comigo, é um direito do Senhor. Todos os que são conhecidos pelo meu nome, aqueles que eu criei, modelei e fiz, aqueles que eu criei, e criar quer dizer, você não era nada, e Deus criou, porque criar é tirar do nada. Quantos anos você tem?
Põe 9 meses nisso, para você não ter dúvida. Põe 10 meses nisso, a mais do que os seus anos. O que você era antes? Nada. Nada. Quando você tem, Nelsinho, nem precisa dizer 10 meses a mais. 10 meses a mais. O que você era antes? Agora responde. O que você era antes? Nada. Sem nem falar. Quantos tem o seu Nelson Correia? Quantos anos ele tem? 64. Então, 64 anos atrás, que é a minha idade, o que você era, Nelsinho? Nada. Nada. Mas que beleza. Você era nada para esse mundo, mas você estava desde toda a eternidade no coração de Deus. Ele já estava dizendo: és meu. És meu. E só por esse amor você existiu. E o que eu falei para o Nelsinho, olhando nos olhos, eu posso falar para você. Isso não é privilégio do Nelsinho, isso é privilégio de cada um. É privilégio seu. Sim. Antes dos seus 20, dos seus 30, dos seus 40, dos seus 60, dos seus 70 anos, você não era nada. Materialmente você não era nada, mas você já estava no coração de Deus. É preciso dar a Deus aquilo que é de Deus. É preciso devolver a Deus aquilo que é de Deus. Esse que Deus diz: devolve-os. Devolve-os porque são meus. Eles estavam, não foi apenas 80 anos, não. Eles estavam por uma eternidade no meu coração. São meus. O inimigo não tem o direito de roubar você de Deus. O pecado, vício nenhum, droga nenhuma, cerveja nenhuma, cigarro nenhum, sexo nenhum, mulher nenhuma, homem nenhum, namorado nenhum, namorada nenhuma tem o direito de roubar você de Deus. Porque desde toda a eternidade você já estava no coração de Deus. Agora ele diz: devolve-os, devolve-os, são meus. Ele diz ao mundo: eu criei esse mundo todo para que você trouxesse os meus filhos para mim. Sim, e a terra geme nessa aflição. É o que diz São Paulo também na carta aos Romanos: a terra geme nessa aflição de levar os filhos de Deus até Deus, de ver a manifestação dos filhos de Deus. Ela é um corredor, ela é um jardim, a natureza, e a terra é isto, e a natureza inteira anseia por ver os filhos de Deus chegarem lá ao seu destino, que é o palácio, que é a mansão, que é Deus que está nos esperando. Então Deus diz: devolve-os, devolve-os, devolve-os porque são meus. Não os retenhas, não os segures, não os escravizes. Não tens o direito de escravizá-los, de segurá-los, de retê-los. Não, devolve-os, solta-os, solta-os. Veja aquilo que Dom Bosco fez, expulsando aquela capetada toda, para libertar os seus jovens. É o que nós precisamos fazer. Você não pode ser escravizado por nada e por ninguém. Você é de Deus, você pertence a Deus, e o seu destino é Deus. E veja, nem é o céu simplesmente o céu. Claro, se alguém de nós morrer antes, até lá, vai para o céu. Vai para o céu, aguardando justamente. Mas nós teremos aqui inclusive uma nova terra. Quando Jesus vier, a própria Escritura vive dizendo: nova terra quer dizer nova terra. Se não fosse nova terra, Deus dizia simplesmente céu. Mas Ele fala de uma nova terra, Ele fala de uma nova humanidade. Vai haver uma nova humanidade. Ele diz que o Senhor virá. Portanto, não é simplesmente nós irmos. Não, o Senhor virá. Assim como Ele veio a primeira vez, Ele virá uma segunda vez. Para quê? Para implantar aqui nessa terra o seu reino, para implantar aqui nessa terra a humanidade nova. E nós somos escolhidos para ser as sementes desta nova geração. Veja, para uma terra nova é preciso uma humanidade nova. E assim como o agricultor, para fazer uma plantação nova, ele precisa de sementes novas, preparadas. Igualmente, nós somos as sementes desta nova geração. Você é semente desta nova geração. Deus está cultivando, aleluia, é isso mesmo. Pode se alegrar, pode se alegrar. Eu imagino o agricultor que já tem a terra
lá preparadinha. Ele tem as sementes, Ele selecionou as sementes, Ele preparou as sementes. Então estão guardadinhas as sementes. Ele só tem que esperar o tempo. Tem que esperar o tempo. O agricultor não pode semear antes do tempo. Deus só está esperando o tempo, gente. Nós não sabemos quando isso acontecerá. Nós não sabemos quando é que o Senhor virá. Nós não sabemos quando é que o Senhor vai implantar aqui a humanidade nova e nós vamos ter a terra nova. É uma questão de tempo, e esse tempo está no coração de Deus. Jesus disse que nem Ele, como Filho, feito homem, sabia, só o Pai, nem os anjos, portanto ninguém de nós, mas que tudo indica que isso está cada vez mais próximo, indica. Mas seja que tempo for, você é semente desta nova geração. Eu fico imaginando o agricultor pegando as sementes na mão, e pondo até na mão e contemplando aquelas sementes, a beleza daquelas sementes que ele vai plantar. Deus fica olhando para nós, Deus fica pegando-nos na sua mão e nos contemplando com amor. Nós somos essas sementes que Ele vai plantar na nova terra, para fazer uma nova geração, para fazer uma nova humanidade nessa terra, gente. E nova humanidade quer dizer nova humanidade, como diz aqui o livro do Apocalipse. Vai comigo rapidinho, como é que vai ser essa nova humanidade? É o final do livro do Apocalipse, portanto a meta é essa, é lá que nós vamos chegar, tudo vai chegar lá. Pega comigo, Apocalipse capítulo 21, São João teve a graça de ver, e porque ele viu, ele narrou, porque ele viu, ele pôde escrever. O início do capítulo 21, vi então um novo céu e uma nova terra. Veja bem, tanto quanto ele viu um novo céu, ele viu também uma nova terra. Se você vai reparar, no Apocalipse, ele sempre vai da visão do céu e da visão da terra. Ele viu antes uma terra antiga, cheia de misérias. Agora ele vê um céu novo, mas vê também uma terra nova. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi então a cidade de Deus, a nova Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com eles. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Veja bem agora, Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. Veja, a morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores, as coisas passadas, passaram. As coisas anteriores passaram. Veja, o Senhor está nos prometendo uma terra nova. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Gente, nós teremos essa nova terra, da qual o Senhor diz: Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. A morte não existirá mais, e não existindo a morte, não haverá mais doenças, não haverá mais desuniões, não haverá mais guerras, não haverá mais brigas, não haverá, será a nova humanidade. Não haverá mais luto, nem grito, nem dor nenhuma, sofrimento nenhum, desavença nenhuma, desunião nenhuma. Tudo isso vai passar, tudo isso vai passar, e o Senhor vai instaurar uma terra nova, e nessa terra uma humanidade nova. E veja o precioso que você já é nas mãos de Deus, semente desta nova geração. Eu repito, para uma terra nova é preciso uma humanidade nova, e para ter essa humanidade nova, Deus está preparando as sementes desta nova geração. Eu posso comparar isso ao que aconteceu no tempo de Noé, porque com o dilúvio, tudo que existia naquela região acabou, aquela parte da humanidade terminou, e Deus como que começou tudo novo. Quem eram as sementes? Era Noé e a sua família.
Eles eram a semente da nova geração, para começar tudo de novo. Veja, é isso que Deus está fazendo. Para uma terra nova, uma humanidade nova. E quem fomos os escolhidos? Nós somos como Noé e a família dele. Deus escolheu a nós, Deus escolheu a você, para sermos sementes desta nova geração, que vai povoar a terra nova e compor a nova humanidade. Veja que beleza, é justamente por isso que o inimigo quer acabar com você. Ele sabe disso, é por isso que ele vem firme em cima de você, porque se você tivesse um inimigo, ele viria para acabar com as sementes que você tem para plantar. Ele viria para querer destruir essas sementes, e é isso que ele está fazendo. Ele quer destruir você, e para destruir você, ele dá a você essa impressão de liberdade, de independência, de fazer o que você bem entende. Não seja mais tolo, não seja mais trouxa, pelo contrário, guarde a sua preciosidade. Você tem valor, você foi escolhido por Deus para ser semente da nova geração, e é por isso que o outro inimigo quer destruir você. Não se deixe destruir, não se deixe destruir, não se deixe destruir. E que beleza, já neste tempo, nós que somos sementes de uma nova geração, e seremos sementes dessa nova humanidade, claro, já mudamos em muito esse mundo, mas ainda somos muito perseguidos e apanhamos muito. Nós vemos que uma multidão de pessoas não pensam como nós, não agem como nós estamos sempre na contramão, parece que somos extraterrestres, mas somos mesmo, porque somos sementes, não as sementes velhas, não as sementes estragadas, somos sementes novas, sementes de uma nova geração, que está realmente na contramão, é o oposto daquilo. Claro, não somos melhores do que ninguém, foi Deus quem nos escolheu, foi Deus que nos preparou, e Ele nos deu essa missão de fazer com que os outros que estão sendo sementes estragadas, porque nós também éramos, se tornem sementes novas e sejam sementes de nova geração. O Senhor quer aumentar infinitamente o número deles, mas você não pode jogar fora aquilo que Deus lhe deu. Você não pode se misturar e querer ser como eles. Muitas vezes dá a tentação de ser como eles, de pensar como eles, de falar como eles, de fazer do jeito que eles fazem. Dá uma bruta de uma tentação, porque parece que nós somos os únicos que pensam assim, que fazem assim, estamos na contramão, e por isso nós somos considerados chatos, que só atrapalham. Não, você está fazendo um mundo melhor e mais feliz, porque você existe. Sim, você já está fazendo um mundo melhor, com mais qualidade e mais feliz, porque você existe, tenha certeza disso. Você já é semente de nova geração. Nós não somos alienados, não, só pensamos na outra terra, não. Enquanto olhamos para a outra terra, nós já vivemos como sementes de uma nova geração aqui nessa terra. Já estamos fermentando, já estamos salgando, já estamos iluminando esta terra velha e conquistando outros para que venham ser sementes de nova geração. Mas não podemos perder a nossa meta, não, por mais duro que seja, mesmo que seja realmente, porque é mesmo contramão, nós vamos firmes, porque vamos chegar lá. O Senhor vai trazer uma terra, vai criar uma terra nova, e para uma terra nova, uma nova humanidade, e nós somos sementes desta nova geração. Você entendeu o porquê da sua luta? Não jogue fora aquilo que você é. É por isso que Deus diz, não apenas que você é precioso, tu és precioso aos meus olhos, mas tu és muito precioso aos meus olhos. Eu troco até reinos por ti. Por quê? Porque você é semente desta nova geração que vai compor a nova humanidade na nova terra. É por isso que o Senhor faz isso. Não jogue fora. Assim como naqueles tempos de engano e de escravidão, os colonizadores trocavam com os índios o ouro, e os coitados dos índios entregavam o ouro deles, por espelhinhos, por objetos coloridos. Na época dos escravos, eles conservaram os escravos depois da Lei Áurea. Isso foi uma sujeira da nossa história. Muito fazendeiro por aí, no interior do Brasil, conservou anos e anos e anos e anos os escravos, sem saber da libertação deles,
sem saber que já havia uma lei para independê-los e torná-los livres, sustentando os escravos com feijoada todas as noites, muita cachaça e música à vontade, até a hora que eles quisessem, mas no dia seguinte eles voltavam ao trabalho escravo. Quanto o senhor de fazenda fez essa sujeira com os nossos irmãos, que infelizmente eram escravos. Aqui é a mesma coisa que o inimigo está fazendo, trocando você, o precioso que você é, por essas bagatelas que ele lhe oferece, trocando a grande liberdade de você ser semente de uma nova geração, por cachaça, por feijoada e música e prazeres até a alta noite. Você vale muito mais do que estas bobagens. Ninguém te ama como eu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.